Olá pessoal, eu me chamo Paulo Mário, professor de História. Vamos para mais uma aula no dia de hoje e o tema da nossa formação geral básica de hoje é a industrialização tardia na América Latina e no Brasil. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de contextualizar um pouco esse tema. Vamos entender o tema da nossa aula. Industrialização tardia na América Latina e no Brasil. Por que tardia? Porque se comparado às grandes potências na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, que também está localizado aqui na América, só que do norte, lá em cima, a industrialização do Brasil chegou de uma forma tarde, depois, quase 100 anos depois da primeira Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra em meados do século XVIII até o início do século XIX, tá bom? Por isso, o tema da nossa aula, industrialização tardia na América Latina e no Brasil. Vamos para o nosso slide. Vamos contextualizar um pouco o nosso tema. A industrialização. O que é a industrialização? É uma transição, uma mudança de uma economia agrária e artesanal para uma economia dominada pela produção industrial e mecanizada de um determinado local, de um determinado território. Então, eu vou circular aqui para a gente entender o conceito de industrialização. Aqui, ó. Industrialização é uma transição de uma economia agrária e artesanal para uma economia baseada na produção industrial e mecanizada. O processo de industrialização começou na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX e se expandiu pela Europa, Estados Unidos e Japão. É o que nós chamamos de primeira revolução industrial. Outro fato, outra observação muito importante. A primeira revolução industrial iniciou na Inglaterra. Depois ela se espalhou por outros países, outras potências europeias, para a Ásia e chegando na América também, principalmente nos Estados Unidos. Diante dessa informação, percebe-se que tal processo aconteceu de forma isolada, ou seja, nem todos os países participaram dessa primeira etapa. Por isso, o tema da nossa aula, industrialização tardia, no Brasil e em alguns países da América Latina. México, Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia, Peru, nossos países latinos, vizinhos aqui do Brasil, tá bom? Continuando a nossa aula, nós vamos ao principal motivo dessa industrialização acontecer de forma tarde na América Latina e no Brasil. Países como México, Argentina e Brasil, além de outros, são considerados países que tiveram a industrialização tardia ou retardatária. Eles receberam esse nome pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos após a primeira Revolução Industrial e em relação aos países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Vamos agora às principais características da industrialização tardia na América Latina. Primeiro, atraso em relação aos países centrais. Quando a gente fala países centrais, são os países ricos, tá? As grandes potências europeias, asiática, principalmente o Japão e os Estados Unidos. Modelo de substituição de importações. Eu vou começar a produzir aqui o que eu compro lá fora. É assim que um país cresce, né? Por isso, essa característica, modelo de substituição de importações. Terceira característica, dependência de capital e tecnologia estrangeira. Se eu não tenho dinheiro, eu vou fazer empréstimo. E aí eu uso dinheiro de fora, eu faço empréstimo estrangeiro. E se eu não tenho tecnologia, se eu não tenho dinheiro, eu não vou investir em tecnologia. Então eu tenho que importar essa tecnologia. Eu tenho que trazer essa tecnologia lá de fora. Por isso, essa característica. Influência de elites locais. Nós estamos falando, gente, aqui de um período da década de 20, início da década de 30. É aí que a industrialização chega no Brasil, a partir do governo de Getúlio Vargas. Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhes. E antes da década de 30, o que acontecia no Brasil? Como que a política brasileira estava organizada? Através das grandes oligarquias rurais. A política do café com leite, por exemplo, a política dos governadores, onde se revezava no poder um político de Minas, rica em leite, e um político de São Paulo,
São Paulo, grande produtor de café. Então, é dentro desse contexto que Getúlio Vargas chega ao poder e percebe-se a necessidade do país se industrializar, diversificar a sua economia. Por isso, essa característica, influência das elites locais. Desigualdades regionais. O Brasil é um país continental, muito grande. São 5 regiões divididas segundo o IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cada um com características geográficas, econômicas, sociais, políticas e culturais muito específicas. E, por último, a influência da conjuntura nacional. Impactos da industrialização tardia. Então, se a industrialização ocorreu no Brasil de uma forma tarde, no Brasil e nos países da América Latina, nós vamos agora saber os impactos que ela trouxe. Crescimento econômico, desenvolvimento urbano, mudanças sociais e dependência econômica. Com relação ao crescimento econômico, nós podemos dizer que a industrialização impulsionou o crescimento do país, da economia do país, com a criação de empregos e o aumento da produção interna de bens manufaturados. Desenvolvimento urbano. O processo de industrialização contribuiu para o crescimento das cidades e para a migração do campo para as áreas urbanas. Quando as cidades começaram a se desenvolver no nosso território brasileiro, principalmente a região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, essas cidades começaram a se expandir e a crescer, a surgir. Vilas se tornaram cidades. E essa população passou a sair do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Mudanças sociais é a terceira característica dos impactos da industrialização tardia. A industrialização trouxe mudanças nas relações sociais e de trabalho, com o surgimento de novas classes sociais e a intensificação da exploração da mão de obra. E, por último, a dependência econômica. A dependência de capital e tecnologia estrangeira manteve a região em uma posição de dependência econômica em relação aos países desenvolvidos. Eu quero me desenvolver, mas para isso acontecer, eu preciso de capital estrangeiro, eu preciso de tecnologia que o país não tem, que não produz aqui. Então, eu preciso comprar de fora. Vamos agora conhecer as fases da industrialização no Brasil. A primeira fase da industrialização no Brasil é o que nós chamamos de pré-industrialização. Praticamente não existia industrialização, tá? Entre 1500 e 1808. Esse período é marcado pela exploração colonial, onde a economia brasileira era baseada na agricultura, principalmente na cana-de-açúcar e a extração de metais preciosos. A produção industrial era limitada, muito limitada, e voltada para o mercado interno, com foco em produtos de primeira necessidade. Quando os portugueses chegaram no território, eles exploraram logo de cara o pau-brasil, né, o período pré-colonial. Depois, durante o período colonial, vem a exploração, vem a produção da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. Então, qual era a indústria da época? O engenho. Vamos para a segunda fase da industrialização no Brasil? É a primeira industrialização. Se a primeira é a pré-industrialização, a segunda fase é a industrialização, que ocorre entre 1808 e 1930. A chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, impulsionou o início da industrialização com a abertura dos portos e a revogação das leis que proibiam a instalação de fábricas. No entanto, o processo foi lento e concentrado em atividades com a produção têxtil e alimentícia, e ainda dependente da exportação de produtos primários, como, por exemplo, o café. Depois da cana-de-açúcar e do ouro, o principal produto no Brasil na época, nessa fase da industrialização, foi o café. E quando quando acontece a independência do Brasil, o Brasil só passa de Portugal para a Inglaterra. E a Inglaterra era uma grande potência na indústria têxtil. Então, a matéria-prima principal para a indústria têxtil passou a ser exportada para a Europa. No caso aqui, o algodão, só que não mais para Portugal, e sim para a Inglaterra, porque o Brasil já tinha conquistado a sua independência. A última fase da industrialização é a industrialização por substituição de importações. Ocorre de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder,
a 1960. O que ocorre nesse período? A crise de 29 e a política de Getúlio Vargas impulsionaram a industrialização por substituição de importações, com o objetivo de reduzir a dependência do mercado externo e desenvolver a indústria nacional. Nessa fase, houve investimento em indústria de base, como a siderurgia e a produção de bens de consumo duráveis, além de maior participação do Estado na economia. Aqui é aquela fase que eu falei para vocês. Getúlio Vargas chega ao poder e há uma necessidade de diversificação da economia do nosso país. Eu não posso mais toda hora ficar produzindo só um produto, só o pau-brasil exportando, depois só a cana-de-açúcar, só metais preciosos, depois só o café. Quando Getúlio Vargas chega ao poder, a criação de indústrias nacionais com capital de fora, né? O Brasil já começa a se endividar com dinheiro externo, e uma diversificação da economia local. Aí vem o algodão, o tabaco, a borracha, né? Nós temos aqui no contexto da nossa história o primeiro e o segundo ciclo da borracha dentro desse contexto, tá bom? Continuando a nossa aula, a industrialização por abertura e desenvolvimento é o que ocorre de 1960 até os dias atuais. A partir da década de 60, o Brasil passou por um processo de abertura econômica com a entrada de empresas multinacionais e o desenvolvimento de setores como o automobilístico e o eletrônico. Essa fase é marcada pela expansão do mercado interno, pela crescente urbanização e pela busca de novas tecnologias e investimentos. As cidades no Brasil já estavam em crescimento muito grande, a malha ferroviária, rodoviária do Brasil estava em expansão e desenvolvimento. Isso gerou muito emprego, mas gerou um endividamento muito grande, que é reflexo na economia do Brasil até os dias atuais. Bom, para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que a industrialização na América Latina e no Brasil, apesar de ter trazido avanços econômicos e sociais, ela também gerou desafios e desigualdades. O processo de industrialização foi marcado por um longo período de dependência tecnológica e financeira em relação aos países desenvolvidos, além de problemas da concentração de renda e desigualdades sociais. Tá? Eu trouxe agora algumas questões para a gente resolver, né? Nós vamos resolver 4 questões sobre essa atividade e eu vou apresentar elas para vocês agora. A questão de número 1 diz o seguinte: a alternativa que apresenta o conceito correto de industrialização é... Então aqui vamos ao comando da nossa questão. Aqui está perguntando qual é o conceito de industrialização. O que é industrialização? Em qual das alternativas melhor se encaixa esse conceito? Letra A. A substituição das atividades primárias somente pelo setor secundário local? Alternativa B. A diminuição da exportação de produtos no mercado global de manufaturados? Letra C. O processo de desenvolvimento das atividades industriais em um território? Letra D. O aumento da dependência econômica dos países subdesenvolvidos em relação às fábricas? Ou alternativa E. O desenvolvimento de novas modalidades de produção ligada ao artesanato. Gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, como professor de pré-concurso, né? Professor de pré-concurso que gosta de dar essas dicas. Toda vez que você pega uma alternativa, uma questão, você vê que tem uma ou duas alternativas que são muito absurdas, né? Então, logo de cara aqui, a gente já excluiria a letra A. Por quê? Porque aqui está dizendo que a substituição das atividades primárias somente, essa palavra somente, ela deixa a nossa alternativa equivocada. Outra coisa que está bem absurda aqui nas alternativas, e aí a gente vai trabalhando por eliminação e fica mais fácil da gente acertar, é a diminuição das exportações de produtos, a nossa letra B. Se eu estou falando de produção industrial, eu estou falando de quê? De um aumento de produção e não de diminuição, né? Então a gente já eliminaria também a nossa alternativa B. Eu ficaria em dúvida, no mínimo, entre a C, a D e a E. Mas, segundo nossos estudos, segundo a nossa aula, o nosso gabarito aqui correto é a letra C. O processo de desenvolvimento das atividades industriais em um território.
Próxima questão, questão de número 2. Bem simples a nossa questão. Em qual país ocorreu de forma massiva o processo industrial inicial no globo? Olha só. Industrial inicial do globo. Aonde iniciou a Revolução Industrial? É essa a pergunta. Nos Estados Unidos? Na Inglaterra? Na Indonésia? Na Alemanha ou na União Soviética? Segundo nossos estudos, não tem como errar. Nosso gabarito, letra B, Inglaterra. Foi na Inglaterra que se originou a primeira Revolução Industrial e depois ela se espalhou por todo o mundo. Questão de número 3. O Brasil, assim como outros países emergentes, é classificado como um país de industrialização. Países emergentes, pessoal, são aqueles países que estão em crescimento econômico, tá bom? Letra A, clássica. B, tradicional. C, globalizada. D, planificada. Ou letra E, tardia. O tema da nossa aula já diz tudo, né, gente? Nosso gabarito, principal característica, que é tema da nossa aula, industrialização tardia nos países da América Latina e no Brasil. Nosso gabarito, letra E. E nossa última questão. O início da industrialização do território brasileiro foi marcado pela letra A, diminuição do investimento estatal. Letra B, importação de bens de origem primária. Elevada utilização de tecnologias. D, políticas de substituição das importações. Ou letra E, implantação de uma indústria verde. Aqui tem muitas alternativas que a gente já eliminaria logo de cara, né? Diminuição do investimento estatal, a gente já pode tirar, já sabe que não é isso aqui, ó. O Estado, ele vai aumentar o investimento e ele não vai diminuir. Nós estamos falando de industrialização. Importação de bens de origem primária, eu não preciso importar bens de origem primária porque isso caracteriza o Brasil. O Brasil sempre produziu mercadorias de origem primária. Elevada a utilização de tecnologia, se eu estou me industrializando e eu uso capital externo para comprar o que vem de fora, tecnologia é uma coisa que o Brasil não tem. Então, eu já elimino a letra C também. Eu ficaria aqui em dúvida entre a D e a E. Só que a alternativa E fala da implantação de uma indústria verde. Isso vem após a Revolução, a industrialização no Brasil. Depois da década de 70 para cá, com a mecanização do campo. Nosso gabarito, letra D, questão número 4, letra D. Vamos ao nosso gabarito geral, vou mostrar aqui para vocês. A questão de número 1 é a letra C, a de número 2 é a letra B, a 3 é a E e a 4 é a D. A nossa aula foi baseada... o resumo aqui do que foi visto. Nós vimos nessa aula, então, gente, a contextualização, nós contextualizamos o tema. Nós vimos os motivos pela qual se chama tardia, a industrialização tardia, características dessa industrialização tardia, os impactos na industrialização tardia e a industrialização no Brasil e as suas fases. A nossa aula foi baseada nessas referências. Para mais estudos, para vocês pesquisarem, vocês podem estar dando uma olhada nesses sites que foi baseado a nossa aula. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.